E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá fazer mais exercícios de matemática? Temos aqui dois exercícios, dessa vez sobre polígonos regulares, matéria muito recorrente no Enem e nos vestibulares aí pelo Brasil afora. Vamos lá então. Primeiro exercício diz o seguinte: os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é... O que ele quer saber, pessoal, é o número de diagonais. Mas vamos estudar aqui o que ele nos deu, né? Imagina uma situação assim, ó. Não sabemos que polígono é esse, mas vamos imaginar isso aqui, tá? O que acontece, pessoal? Ele está me dizendo, se eu fizer aqui a continuação, eu vou ter tanto o ângulo interno aqui, que eu não sei quanto é, mas no caso do nosso exercício aqui, esse restante do ângulo, eu sei que é 20. Ele deu isso daí, ó. Os ângulos externos, né, eu estou pegando um deles, os ângulos externos de um polígono regular medem cada um 20 graus. Ou seja, se eu tenho 20 graus aqui fora, quanto que eu tenho obrigatoriamente que ter aqui dentro? 160. Opa, 160. Certo? Porque a somatória aqui desse ângulo interno com a prolongação aqui por fora tem que dar 180 graus. Tudo bem? Então, eu sei que eu tenho aqui os ângulos, cada ângulo interno desse polígono é igual a 160 graus. Muito bem. Então, para eu saber o número de diagonais, eu tenho que saber o número de lados, né? E o que acontece, pessoal? Eu também sei que a somatória dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Então, para eu saber o número de lados, perdão. Para eu saber o número de lados desse polígono, eu preciso efetuar aqui uma divisão, 360 graus, que é o total, né, dos ângulos externos, dividido por 20, que é a medida de cada ângulo externo desse polígono regular, certo? Corto aqui os zeros, 36 dividido por 2, 18. Certo? Então, esse polígono tem 18 lados. Muito bem. Então, pessoal, outra coisa que a gente vai precisar saber é a quantidade. Na verdade, a gente até poderia saber a quantidade pela quantidade de lados, eu poderia saber a somatória dos ângulos internos. Mas eu não preciso saber isso, já vou direto para o número de diagonais. Então, eu tenho aqui que o número de diagonais, se você lembra lá, caso você não se lembre, dá uma assistida lá na nossa aula, né, no YouTube, é igual a n, que é o número de lados, vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Bom, aqui eu vou ter 18, né? 18 vezes 18 menos 3, 15. Isso dividido por 2. Aqui eu simplifico, vai ficar 9 vezes 15. E 9 vezes 15 costuma dar 135. Então, esse é o número de diagonais desse polígono, alternativa D de dado. Ok? Vamos lá para o segundo e último exercício aqui desse vídeo. Unindo os pontos médios de um quadrado de 15 centímetros de lado, construímos um novo quadrado. Unindo os pontos médios desse novo quadrado, construímos um terceiro quadrado e assim sucessivamente. Realizando esse processo indefinidamente, ou seja, sem fim, teremos um número infinito de quadrados. A soma das áreas de todos esses quadrados, não é um só não, tá? De todos esses quadrados. Nossa, que bruxaria é essa, Eric? Não, vamos com calma. Olha só, deixa eu abrir aqui, deixa eu colocar um quadradinho bem bonitinho. Opa, formas. Aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar isso daí. Vou colocar aqui branco e vamos lá. Ok. Certo. O que ele está falando então, pessoal? Vamos rever. Ó. Unindo os pontos médios de um quadrado de 15 lados. Então, eu tenho aqui, ó, 15. Tá? E aqui eu tenho 15 e os outros também são 15 centímetros cada lado desse quadrado. Então, pessoal, de cara, o que eu posso falar? Esse primeiro quadrado aqui, qual é a área dele? 15 ao quadrado, certo? Que dá 225 centímetros quadrados. Beleza. Agora, o que ele está falando? Ó, se eu pegar e unir os pontos médios desse quadrado, vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aí eu vou unir. Como é que eu vou unir?
eu vou fazer um losango aqui, na verdade, né? Eu vou unir aqui, depois aqui, aqui e aqui. Maravilha. Então, o que acontece, pessoal? Como eu tenho aqui, imagina, eu tenho, né, esse lado todo mede 15 centímetros. Né? Então, consequentemente, eu preciso saber, para eu saber qual é a área desse quadradinho aqui, é um losango, mas é um quadrado também, né, virado para o lado. Para eu saber a área disso daqui, né, desse quadrado menor que se formou aqui dentro, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que precisar desse lado aqui. Como que eu calculo esse lado? Ora, eu sei que aqui é 7,5, né, porque é 15 o total desse lado. Né? Então, a metadezinha aqui é 7,5 e essa outra metadezinha, eu vou marcar aqui para ficar fácil de ver, 7,5 aqui e 7,5 aqui. Resta saber quanto é esse lado. Repara que eu tenho um triângulo, e olha que legal, um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar Pitágoras. Pitágoras nele. Hipotenusa ao quadrado é igual à somatória dos dois catetos ao quadrado. Muito bem. Dos dois lados ao quadrado, né? O que eu vou ter aqui? Vamos chegar aqui e fazer os cálculos aqui pela calculadora para a gente ganhar um tempo, tá? 7,5 ao quadrado é 56,25. 56,25 vezes o 2 aí vai me dar 112,5. Né? 112,5 ou seja, 56, né? Então, beleza, é isso aí mesmo. 56,25 mais 56,25, 112,5. Ok. Aí, a raiz quadrada disso vai dar aproximadamente 10,6, que é aquele númerozão enorme lá, que apareceu, certo? Então, pessoal, cada lado aqui vai ter 10,6. Certo? E aí eu consigo, então, a área do segundo quadrado, que é o quê? 10,6 vezes 10,6. Né? Quanto que vai dar isso aí? Vamos ver. 10,6 ao quadrado, 112,36. 112,36 centímetros quadrados. E aí, pessoal, se você continuar fazendo isso, ó, se eu pegar aqui, fazer os pontos médios desse, deixa eu colocar com caneta vermelha, que é para ajudar a gente a visualizar melhor. Né? Coloco aqui, ó, os pontos médios. Né? O que eu vou ter? Eu vou ter um outro quadrado aqui. Ó. Né? E assim por diante. Né? Aí depois eu vou pegar aqui, eu vou fazer os pontos médios desse, vou unir com azul para ficar mais fácil de você enxergar. Né? Esse, e assim por diante. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Temos aqui claramente, se você comparar esse primeiro valor aqui com esse, fica nítido que nós temos uma progressão geométrica. Como é que a gente faz ali com a progressão geométrica? Você lembra? A progressão geométrica, eu tenho ali, por exemplo, desculpa, aqui não. Eu tenho aqui um número, depois eu tenho outro. E como é que funciona para eu saber a razão dela? Aí você tem que ter assistido a aula também que eu coloquei lá sobre progressão geométrica. Né? Como é que faz? Eu faço basicamente o segundo dividido pelo primeiro. Aí eu vou saber qual é a razão dessa progressão geométrica. Aqui no caso, então, 225 dividido por 112,36. Vamos fazer aqui na calculadora de novo, para a gente ganhar um tempo. 225. Tem problema usar a calculadora não, tá, pessoal? Só nos concursos aí que o pessoal está no século passado ainda e exige que você faça tudo no lápis. Né? Isso vai dar... Não, perdão, pessoal. Eu inverti aqui. Falei uma coisa e fiz a outra. Opa, peraí, vamos voltar. Calma, muita calma nessa hora. Então, deixa eu colocar aqui a calculadora, que agora entrou, ok. É o contrário, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos fazer direitinho para sair o resultado bonitinho. Então,
é o segundo dividido pelo primeiro. 112,36 dividido... Não sei por que ele está selecionando tudo agora, né? Ele resolveu me aprontar isso daí. Mas 112,36 dividido por 225. Vamos ver lá quanto que dá isso? É que estava selecionado. Ó. Então, 112,36 dividido por 225. Vai dar aproximadamente, pessoal, arredondando, 0,5, meio. Ok? Eu vou por aqui. A razão vai ser igual a aproximadamente meio. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, ele quer saber o que ele está perguntando? A soma das áreas de todos esses quadrados. Existe, se você estudou lá o vídeo, se não assistiu, assiste, por favor, a somatória de infinitos elementos aí na progressão. Dá para fazer isso, tá? E como é que é? Você lembra? Como é que é? No caso, é o primeiro elemento dividido por 1 menos a razão. Pronto. Então, o primeiro é 225 dividido por 1 menos o quê? Meio, né? Que é a razão. 1 menos meio é meio, né? Então, eu vou dividir 225 dividido por meio, 450. Chegamos aí, 450 centímetros quadrados é a nossa alternativa E. Esse deu um suor, né, pessoal? Um exercício legal, dá para praticar vários conceitos aqui, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí para mim, manda o seu comentário. Se resolveu de outra forma, posta aí como é que você fez. E te espero, então, no nosso próximo vídeo de exercícios de matemática. Até lá!